Olá, meu nome é Gilberto Castro Júnior, sou médico oncologista, trabalho em São Paulo, no Instituto do Câncer e no Hospital Sírio-Libanês. Estamos aqui em Chicago, na reunião anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, e eu tenho o enorme prazer de estar aqui com os meus dois colegas, a doutora Clarissa Baldotto, da Oncologia DOR, Dr. Vladimir Lima, do Hospital AC Camargo, lá de São Paulo. E nós estamos aqui agora para conversar um pouquinho sobre o que aconteceu aqui dos trabalhos que foram apresentados em carcinoma de pulmão de células não pequenas, doença inicial, estadios 1 a 3, e também sobre o câncer de pulmão de células pequenas. Isso é uma iniciativa da Onconews e tem aí o apoio do Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, o GBOT. Acho que a gente podia começar a falar um pouquinho, então, sobre o carcinoma de pulmão, doença bem inicial, Clarissa, sobre o estádio 1. Né? Então teve aquele estudo japonês, né? O primeiro autor foi o Dr. Tsutani, que falou um pouquinho sobre o tratamento, a quimioterapia adjuvante em alguns pacientes que foram operados no estádio 1, né? Porque normalmente a gente não oferece quimioterapia adjuvante, nem radioterapia adjuvante para aqueles pacientes operados no estádio 1, mas parece que as coisas não são tão simples assim, não é? Sim, nós todos, apesar de não oferecermos por não termos evidência, sabemos que há pacientes que recorrem e existe sempre aquela tentação, nos guidelines da NCCN eles até colocam em questão se alguns pacientes com critérios de alto risco deveriam utilizar. E nesse estudo eles avaliaram só pacientes com os critérios, doença bem inicial, menor do que 4 centímetros, que teoricamente não teria indicação, e que tinham os critérios de alto risco que eles definiram baseado na análise dos próprios pacientes do estudo, que foram a invasão pleural, e a invasão angiolinfática, né, de linfático e invasão vascular, e tinha um outro critério, tamanho da lesão. Bastava ter um desses critérios para ser considerado. Foi uma análise retrospectiva numa população japonesa, isso é importante ressaltar. E nos resultados o que eles viram é que realmente essa população se configurou como uma população de alto risco e aparentemente houve um benefício de se utilizar a quimioterapia adjuvante para essa população em termos de sobrevida global dentro desse estudo. Né? Mas acredito que os guidelines ainda continuam valendo, não é? Por enquanto acho que isso é um sinal. Sim. Que talvez o estádio 1, alguma população que ainda resta a ser definida, precisa ser identificada que talvez mereça tratamento adjuvante. Né? O tom da discussão foi exatamente essa, né? Tentar repensar não só o TNM, mas que a gente deve de alguma maneira incorporar alguma outra variável para tentar identificar dentro dessa subpopulação, na qual hoje a gente não recomenda, se existe um subgrupo que precisa. Um grande problema desse estudo é que grande parte dos pacientes eles foram tratados com monoterapia com fluoropirimidina, que não é uma prática usual. Então, e um dado interessante é que é uma análise subgrupo, mas quando eles olham para o grupo que recebeu doublet de platina, eles viram um prejuízo de sobrevida global, né? Que então, muito provavelmente é dada a natureza retrospectiva do estudo e o número de pacientes que vão diminuindo à medida que você vai fazendo análise de subgrupos menores. Né? E se a gente acha que for continuar aí nesse cenário de tratamento adjuvante, né, por enquanto, né, se a gente for pegar a evidência mais sólida que existe, é fazer a quimioterapia adjuvante, né, aos moldes dos estudos tipo ANITA, etc., que recomendam, né, cisplatina com vinorelbina. Sim. E a gente teve a apresentação aí, não é, do estudo japonês, né, de Peng, onde eles investigaram, justamente foi um estudo randomizado de fase 3, onde eles compararam, não é, cisplatina vinorelbina com cisplatina pemetrexed, que é uma prática que algumas pessoas já têm, né? Aparentemente
não existe, pelo menos, a sinalização de que não existe uma diferença muito grande entre esses dois regimes, sendo que o de vinorelbina com cisplatina aparentemente é mais tóxico e demanda mais do paciente, ele tem que ficar vindo no hospital mais vezes, né? E mostrou-se aí que aparentemente realmente não tem diferença de eficácia, né, de novo na população japonesa. O que vocês acharam? Na verdade, o estudo ele foi desenhado para mostrar a superioridade, né, da cisplatina e pemetrexed. Acho que eles foram um pouco bold demais, né, porque eles colocaram uma diferença de 8% de um grupo para o outro. Mas acho que reforça o que você disse, né, baseado no que a gente tinha de resultados no cenário metastático e de subanálise do 1505, a gente já usava a cisplatina e pemetrexed como uma alternativa para vinorelbina para os tumores não escamosos. Eu acho que esse estudo ele vem mais no sentido de meio que validar essa conduta que a gente já emprega na prática, né? Uma coisa que chamou a atenção é que eles fizeram uma análise subgrupo por mutação, né? E eles quiseram sugerir que mutação de EGFR, né? Que talvez você tivesse um efeito diferencial da quimioterapia, dependendo do tipo de mutação. Um dado interessante é que a dose que eles utilizaram do esquema cisplatina e vinorelbina é mais próxima à nossa prática, uma dose menor, não a dose do estudo original, né, do BR-21. Então, teoricamente, já é uma dose menos tóxica e ainda assim o esquema com pemetrexed foi menos tóxico, então corrobora o que a gente vê na nossa prática. Eu acho que é mais um estudo que, apesar de ter sido negativo, porque o desenho dele foi para superioridade, ele vai servir na prática para reafirmar uma conduta que nós já temos atualmente. Então, acho que por enquanto a gente não mudou nada da nossa prática aí desses pacientes que eram operados e tratados com tratamento adjuvante, né? Então, vamos mudar um pouquinho agora para a questão do tratamento neoadjuvante, né? Que houve, depois da apresentação, por sinal que teve em vários congressos, e na publicação do New England do uso do nivolumab neoadjuvante, um grande interesse científico em enveredar por esse caminho de usar uma imunoterapia neoadjuvante, usando justamente como desfecho aquilo que eles chamam de resposta patológica maior, né? Ou seja, quando você tem uma quantidade mínima de células neoplásicas viáveis. E justamente a gente teve aqui alguns estudos, né, que tentaram agregar mais informação nesse tema da imunoterapia neoadjuvante no câncer de pulmão de células não pequenas operável estadio inicial, né? Então nós tivemos dois estudos aqui, né? Um estudo do LCM3 e um outro estudo, o NeoStar, que justamente eles investigaram aí o LCM3, o atezolizumab, né, o adjuvante, e o NeoStar, que tentou aí investigar o duplo bloqueio, né, anti-PD1, anti-CTLA4 versus anti-PD1 sozinho, né? Que a gente pode levar daqui, Vladimir, de mensagem principal desses estudos neoadjuvantes? Eu acho que os estudos são ligeiramente diferentes um em relação ao outro, tanto do ponto de vista de estratégia quanto na composição da população, então é difícil de você fazer uma comparação head to head, mas eu acho que os principais dados que a gente tira é que a taxa de resposta patológica maior, ou seja, menos de 10% de célula tumoral viável na peça ressecada, descrita no estudo do atezolizumab e em alguns outros estudos com monoterapia, é mais baixa, mais em torno aí de 15%, 17% do que o inicialmente reportado no estudo de Ford, que foi de 45%, né? E um outro dado interessante é que talvez a combinação de duas estratégias, dois tipos de inibidores de checkpoint, um anti-CTLA4 e um anti-PD1, esteja relacionado com a taxa de resposta patológica maior mais elevada, em torno aí de 30%. Não é? Então, isso precisa ser validado, todos esses estudos são estudos de fase 2, não é? Inclusive no NeoStar, apesar de ter dois braços, não tinha poder estatístico para comparar, né, um braço com o outro, mas é uma estratégia, eu acho que bastante promissora, um pouco aquém
de outros estudos, por exemplo, avaliando a mesma estratégia agora combinando com quimioterapia, onde essa taxa de resposta fica até mais alta e talvez seja um melhor caminho a seguir, mas precisa ser validado, né, em estudos futuros. Clarissa, e assim, um ponto que acho que é muito importante, porque a gente está falando de paciente que a gente está tratando com intenção curativa, é a questão da segurança, né? Você viu algum sinal de alerta, algum farol amarelo, algum farol vermelho que se acendeu com os dados que foram apresentados exatamente aqui hoje? Esse dado que eu acho importante, porque do ponto de vista de utilizar e mudar a nossa prática, a gente precisa de mais evidência e mais dados. Mas do ponto de vista de segurança, não teve diferença em relação ao que a gente vê na doença metastática, não dificultou a cirurgia, inclusive esses pacientes, que é um outro medo, é a progressão rápida impedindo a cirurgia. Aparentemente, os pacientes que não foram à cirurgia eram todos estágio 3 num número muito pequeno, então pacientes de um risco muito maior. Teve um slide que foi bem interessante apresentado, que eu acho interessante para a prática clínica do oncologista, que é o que eles chamaram de flare imunológico, algo assim, que alguns pacientes desenvolvem aumento de linfonodos durante a imunoterapia neoadjuvante e com padrão de granuloma no momento da biópsia. Então, se a imuno vier para a neoadjuvância, ter muito mais cuidado com esse aumento de doença aparente, progressão de doença, que não é progressão real, né? Que é uma principalmente usando imagens baseadas em metabolismo, em PET, né? Exatamente, que é o que a gente usa muito no cenário da neoadjuvância. E uma coisa que eu acho que é importante, apesar da estratégia ser interessante, a gente não sabe exatamente quem se beneficia, né? Então, os estudos correlativos nesse cenário são muito importantes para a gente tentar identificar um eventual biomarcador de forma que não exponha, mesmo sendo aparentemente seguro, a uma estratégia que tem um risco potencial, principalmente de efeito imunomediado. Né? Acho que uma coisa interessante da gente deixar aqui registrado é que existem estudos abertos no Brasil recrutando esses pacientes em tratamento neoadjuvante. Então, se alguém que está nos assistindo, né, tiver algum paciente, tiver interessado em colocar em alguns desses estudos, pode contactar, né? Pode nos contactar, a gente oferece, existem mais de um estudo, por sinal, né, de tratamento neoadjuvante de câncer de pulmão, né? E aqui eu vou estender esse convite aos colegas cirurgiões torácicos. Acho que é uma coisa bastante importante a gente poder colaborar na construção desse conhecimento aí, né? A gente poder oferecer esses estudos para os pacientes brasileiros, né? Bom, mudando de assunto agora, a gente vai passar então para o estágio 3, não é? Foi apresentado aí um estudo, não é? Que eu acho que é importante a gente comentar, né? A questão da adição da metformina, né? No estágio 3 do câncer de pulmão, né? Que é uma coisa que essa buchicha, essa conversa, né? Tem aparecido para os pacientes tratados com câncer, com câncer não só de pulmão, cabeça e pescoço, é a mesma conversa, né? Quimio-rádio, que parece que metformina tem um racional muito interessante, não é? Para você conseguir aumentar a eficácia desse tratamento. Através de uma ação imunológica, algumas ações até bioquímicas, eu diria, no tumor, né? E aparentemente foi negativo, né? As evidências parecem que no câncer de pulmão estágio 3 isso não se comprovou. Né? O que foi decepcionante até de certo ponto, porque afinal de contas é uma droga barata, acessível e num país como o nosso, onde a questão de restrição financeira é muito importante, eu acho que a gente precisa ter isso em mente, né? Se a gente for mudar agora para pequenas células, eu gostaria que vocês comentassem aí, a gente podia começar pela Clarissa, da questão da lurbectidina, né? Que é aquele estudo de fase 2 que explorou essa droga, não é? No tratamento de segunda linha do pequenas células, né? Segunda linha de pequenas células tem uma série de opções, todas muito ruins, né? Para quem fala a platina, né? Taxano, os próprios inibidores de da topoisomerase 1, do tipo da camptotecina, outras drogas ativas não pequenas células e até inibidor de checkpoint, né?
Você não quer comentar o que foi apresentado aí? Foi um estudo de fase 2 apresentado, que pacientes que tinham falhado a primeira linha de tratamento, então um estudo de segunda linha, que usou a lurbinectidina isolada. Essa droga é um inibidor de transcrição, é um parente da trabectedina, né, que é utilizado em outros tumores sólidos, sarcoma, e foi um estudo que por ser um fase 2, foi comparado com dados históricos. O resultado, mas foram resultados interessantes. A taxa de resposta superior, aparentemente, aos dados que nós temos de controle histórico e a sobrevida global também. Principalmente nos pacientes sensíveis à platina. Nesses pacientes, a taxa de resposta chegou a 45% e a sobrevida global mediana em torno de 12 meses. Então, foi um estudo que a gente tem que esperar o desenvolvimento da droga, porque nos estudos de fase 2 nós sabemos que às vezes as taxas de resposta são mais altas, mas um estudo que foi interessante e que pode ser que venha aí um novo tratamento para os pacientes com câncer de pulmão pequenas células. O que você achou, Rodrigo? Eu acho que é muito preliminar o dado ainda, né? Eu acho que o grande diferencial da droga foi essa possível maior taxa de resposta, maior sobrevida global para essa subpopulação. Se isso se confirmar de verdade, com um perfil de toxicidade bem manejável, né? Tem um pouco de fadiga, um pouco de enjoo. Se isso se confirmar, pode ser uma opção nesse cenário que é muito ruim, né? Em 20 anos a gente evoluiu muito pouco no tratamento como você mesmo comentou, de pequenas células de pulmão. Quando a gente olha para a população de refratária, que eu acho que é a população mais difícil, os resultados são mais ou menos semelhantes ao que a gente já tem com as outras drogas, como robicina, com topatecano. Nós participamos no Brasil de alguns estudos com essa droga em pequenas células e tem estudos em andamento combinando com quimioterapia, com imunoterapia. Uma crítica que surgiu durante o comentário é que hoje a primeira linha de tratamento mudou um pouco, incorporou a imunoterapia, então já é um estudo que não veio após o padrão atual de tratamento. Mas é uma droga que a gente tem que acompanhar e o que vai acontecer nos próximos estudos. Bom, eu acho que a gente pode encerrar aqui. Acho que a gente comentou então o que a gente teve hoje aqui no Congresso Anual da Sociedade Americana de Oncologia Clínica sobre o carcinoma de pulmão de células não pequenas, doença localizada, né, estadios 1 a 3, e no carcinoma de pulmão de células pequenas, né. Vimos que, por enquanto, a gente não mudou os guidelines, ainda as recomendações continuam as mesmas, né? E eu queria, então, agradecer aqui a Clarissa. Obrigado, Clarissa. Vladimir, obrigado, Vladimir. E, por favor, vamos continuar aí, então, não é, nessa cobertura desse congresso que é tão importante, tá? Muito obrigado da atenção de todos vocês.